Vamos lá. São crenças de desvalor, Sim. de desamor. Isso. E o último que eu esqueci... Desamparo. Desamparo. Uhum. E essas 3 crenças moldam toda a nossa vida. Sim. E eu vejo muito que a crença do desvalor afeta as mulheres na carreira. Sim. Muito. Uhum. Enfim, nós somos questionadas do nosso potencial, nós somos constantemente desvalorizadas ou colocadas num lugar, se é mãe, você não é tão capaz. Uhum. Como que a gente lida com a crença de desvalor na carreira? Você acha, e outra pergunta, você acha que é possível alguém ter muita crença de desvalor e um dia se tornar, nossa, eu sou fodona? Ela vai precisar vencer essas crenças pra chegar nesse lugar, né? Eu tinha muita crença de desvalor, assim. Eu tenho certeza que se eu não tivesse trabalhado as minhas crenças, tanto de desvalor, que daí entra na insegurança, entra de não se achar boa o suficiente, de não se sentir tão capaz quanto outras pessoas, de se sentir inferior. Então, eu tinha muito todas essas crenças na minha adolescência. Isso influenciava, inclusive, a minha visão e perspectiva de carreira futura, porque eu lembro muitas vezes, assim, na minha adolescência, pensar, mas eu não tenho nada de bom, não tenho nenhuma qualidade. Eu olho para os meus colegas aqui, tem gente que sabe, que fala muito bem, que canta, tem gente que já sabe o que quer desde pequeno, eu não faço a menor ideia, eu não tenho nada de bom a acrescentar, esses eram meus pensamentos. Então, como que eu vou ser bem-sucedida um dia numa carreira se eu não me vejo como capaz de fazer algo relevante? Então, se eu continuasse pensando isso, eu certamente não estaria onde eu tô hoje. Claro. Então, tiveram muitos momentos na terapia, muitos momentos de conversas que eu tive, assim, essas psicólogas que eu trabalhei foram pessoas essenciais, porque foi minha primeira experiência profissional séria, e foram pessoas que acreditaram em mim, que me deram oportunidades que na minha cabeça eu não era capaz, eu queria dizer não de todo o coração, mas eu entendi, assim, é o momento de eu dizer sim, mesmo me sentindo incapaz, insegura. E se eu for mesmo com medo, vamos ver o que acontece. Então, foram 2 anos de muita, assim, era desgastante, porque eu tava todos os dias saindo da minha zona de conforto e fazendo algo que eu tinha medo e que eu achava que eu não era capaz. E nesse processo, eu fui vendo os resultados do meu trabalho. E os resultados eram evidências de que eu era capaz, de que eu tinha valor. Às vezes eu errava, já tive feedbacks negativos, já tive empresas que eu fui e que elas me colocaram pra dar um treinamento, por exemplo, e o gestor depois liga e fala, nossa, ela tava super insegura, porque vocês mandaram essa menina aqui? Eu era super nova, né? Então aquilo poderia ter me paralisado, mas acho que muito por conta delas fala, não, você vai melhorar, você vai conseguir. Então, nesse processo de se expor e de fazer as coisas mesmo com medo, mesmo se sentindo incapaz, a gente vai vendo os resultados e a gente vai se sentindo mais, vai se amparando neles. A gente precisa pegar essas evidências e falar, não, poxa, eu fiz isso e foi bacana, alguém me reconheceu, esse trabalho fez a diferença na vida de alguém. Então a gente vence essas crenças de desvalor no trabalho, trabalhando, fazendo, enfrentando nossos medos, se colocando em lugares mesmo que às vezes as pessoas não achem que a gente é capaz ou qualificada para estar ali, mas se você tem a oportunidade, você vai, abraça o desafio e dá o seu melhor, e aí você começa a ver as evidências desse bom trabalho. E isso vai mudando, faz o trabalho assim de fora para dentro de reestruturar nossas crenças. Né? Porque são os resultados externos nos mostrando que aquilo que a gente está acreditando sobre a gente precisa ser atualizado, que já não é mais a verdade sobre nós, sabe?